Bom, primeiro eu quero aqui, antes de entrar vou ser breve aqui nos comentários. Quero parabenizar o colega vereador, aniversariante. Desculpe aí a gafe, eu não estava com essa informação. Deus o abençoe muito, sua caminhada pessoal e sua caminhada política, que é para o bem de uma coletividade, portanto, para promover justiça. Verdadeiramente, meus parabéns. Eu queria, antes de entrar aqui nas questões que cada colega vereador colocou aqui, eu estava aqui pensando, hoje pela manhã, quando nós estávamos saindo lá de Fortaleza para ir à Câmara de Caucaia, eu até fiz um desabafo com o professor Eduardo Neto, né? Eu disse, rapaz, eu queria poder aqui fazer um registro e diante de um problema a gente acaba, sem perceber, vem a solução, e foi até a palavra do professor Eduardo Neto, né? Qual foi o desabafo? Eu disse assim, rapaz, eu tenho tanta coisa para fazer como vereador, com as comunidades, os bairros que votaram em mim, enfim, né, as pessoas que acreditam, como presidente da Câmara, os 43 vereadores, comigo 43, os colegas, todos os vereadores votaram em mim, então tem muito trabalho, tem muita coisa por fazer, né? Além de outros projetos, até já citados aqui pelos colegas vereadores de Pacatuba, e nós estamos nessa peregrinação nas câmaras municipais da região metropolitana com um único objetivo, que é o Rafael Pessoa, o colega vereador Rafael Pessoa, resumiu muito bem, e os outros colegas aqui, o objetivo de pensar, planejar e articular, unir. A palavra união aqui foi utilizada por vários vereadores de Pacatuba que falaram aqui. Essa é a palavra-chave, é união colaborativa, como disse o Rafael Pessoa, né? E aí eu fiquei chateado hoje pela manhã, porque quando eu estava vindo, né, eu não vou citar aqui o nome, mas eu acho que teve de outra casa legislativa, de outro município, né, acho que a pessoa achou que eu estivesse querendo fazer qualquer tipo de confundir os papéis, né, de um projeto que seria pré-eleitoral. Na verdade, do ponto de vista pré-eleitoral, eu já fiz toda a minha definição em 2017. Né? Então, tanto é que eu até costumo dizer, observe depois da eleição, né, onde eu vou ter e onde eu não vou ter voto, não tem absolutamente nenhuma relação com essa questão do Fórum Parlamentar Metropolitano. Eu não vim aqui em busca, né, não é arrogância, por favor, não me interpretem mal, mas é só para dizer que o que está nos movendo aqui é verdadeiramente o espírito público, é pensar na população. Isso não é demagogia, né? É verdadeiro isso, é verdadeiro, né? É pensar na população da região metropolitana de Fortaleza e ainda articular os vereadores para um protagonismo, né? Para que os vereadores da região metropolitana assumam essa liderança, né? Então, eu fico muito feliz porque hoje pela manhã cedo eu levei essa pancada, né? E até deu vontade de dizer assim, rapaz, podia deixar isso até para depois da eleição. Problema nenhum, para mim é melhor. Para mim é melhor, né? Só que quanto mais tempo, a gente já perdeu o 2017 todo, né? Por outras razões. Aí, se não tiver cuidado, não começa nunca, não faz, né? Mas lá em Caucaia foi um espetáculo, né? Os colegas vereadores de Caucaia souberam e entenderam, né? Eu sei que cada colega vereador tem seus compromissos partidários, compromissos políticos e eleitorais, é legítimo, é correto e compromisso é para ser honrado. Nós estamos aqui para discutir uma agenda de trabalho, que aí eu quero até começar aqui fazendo referência à fala do vereador Hilton Freitas, quando, não sei se ele disse, olha, nós vamos ter mais trabalho. E aí eu vou emendar já com a resposta à pergunta do vereador Haroldo Júnior, né? Vai existir remuneração no Parlamento Metropolitano? Inclusive ele já deu logo a sugestão que não deve existir. Não vai. Então, na verdade, nós vamos trabalhar mais
sem ser remunerado para isso. Nós vamos dar uma lição, nós, vereadores da região metropolitana, nós vamos dar uma boa lição de que é possível os políticos trabalharem mais sem necessariamente ter a remuneração. E olhe que eu defendo que o parlamentar, que o homem público seja bem remunerado, né? E já fiz essa defesa na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza, falei hoje lá na Câmara de Caucaia, e defendo não para fazer média, mas defendo com fundamentação histórica, né? Se me permitir aqui, presidente, eu já disse isso lá na Câmara Municipal, que lá aparece alguém demagogo, né? Para desdenhar ou desfazer ou queimar, né? As lideranças políticas. No Brasil e no mundo, as lideranças políticas há 60, 80, 100 anos atrás, no Brasil e no mundo, não eram remuneradas. Não tinha subsídio, não tinha salário para vereador, para prefeito, para deputado estadual, para governador, nem deputado federal, nem senador, nem presidente da República. O que significava isso? Só podia ir exercer uma liderança política, participar da vida pública, da luta política, quem era grande proprietário, quem era muito rico. Por quê? Porque tinha ali riqueza, propriedades, muita gente trabalhando para ele ou para si, né? E ele ia se dar o luxo de ser vereador, prefeito, governador, deputado estadual, deputado federal, senador, e naquela época deputado estadual saía do interior, vinha morar na capital, né? E não tinha a facilidade de transporte que tem hoje. E deputado federal e senador ia morar no Rio de Janeiro, que era a capital, morava lá, porque não tinha avião para estar indo e voltando toda semana, como acontece hoje. Então eram os muitos ricos que podiam se dedicar à vida pública. E foi por isso que surgiu a remuneração, os salários para vereador, para prefeito, para deputado estadual, para governador, para deputado federal, para senador e presidente da República. Para democratizar o acesso à luta política, à liderança política, para que a classe média, professor, como eu, advogado, como vários colegas vereadores aqui, médicos, enfermeiros, engenheiros, profissionais liberais, a classe média e até a camada mais popular, possa também ter acesso à liderança política, ao exercício da luta política e da democracia. Então, eu estou fundamentando historicamente como isso aconteceu no mundo desenvolvido e aqui no Brasil. Aí, o parlamentar, ele tem que ser bem remunerado e o papel dele de representar bem a população, de desempenhar e fazer um trabalho bem feito, bonito, que crie leis e direitos para a população, é isso que tem valor, é isso que é importante, né? É essa a razão de ser. Até porque ninguém vai absolutamente se dedicar a uma atividade se não tiver minimamente a sua sobrevivência com dignidade garantida. Então, eu quero começar dizendo que eu entendo, defendo a legitimidade e contextualizo historicamente quando os parlamentares municipais, vereadores, estaduais, federais, passaram a receber remuneração. E defendo isso. Isso não significa ser perdulário. Isso não significa rasgar dinheiro público. Pelo contrário, o homem público, a pessoa, o homem ou a mulher que se dedica a um projeto político, tem que estar bem remunerado para se dedicar bem, com liberdade, com autonomia, para trabalhar bem. Essa é uma questão. A outra questão que nós estamos aqui propondo é que no Parlamento Metropolitano não tem a remuneração. Como disse o vereador Haroldo Júnior, nós já somos remunerados. Então nós vamos tirar uma tarde de uma segunda-feira, uma vez por mês, né? Se todos forem, ótimo, todos terão direito à voz e a voto, e são bem-vindos, mas pelo menos 3 de cada Câmara Municipal para se dedicar a um pensamento,
a um debate, a uma discussão, a um conjunto de ações que podem construir uma agenda em defesa da população da região metropolitana, sem remuneração, porque a remuneração já existe com cada um de nós, né, em cada casa legislativa. Então, essa é a primeira palavra. A segunda palavra, o vereador Rafael Pessoa, ele resumiu quando colocou que essa proposta tem espírito público, e tem mesmo. Tem espírito público, não estou desvalorizando as questões partidárias, são legítimas, são importantes, são necessárias, mas nós estamos aqui pensando no todo, não na parte, e esse todo é o povo, e o espírito público está aí. Por que é que eu consegui, meus caros colegas vereadores, ser reeleito presidente da Câmara de Fortaleza, por unanimidade, inclusive os vereadores de oposição votando conosco? Além de honrar compromisso, que não é favor meu, é obrigação, é a capacidade de dialogar com um colega vereador que é de oposição, com um colega vereador de situação, sabendo que eu tenho um lado, que o Rafael Pessoa tem lado, e o lado do Rafael Pessoa, se for adversário ao meu lado, isso não nos impede de nós construirmos juntos algo em comum para a população, sabendo respeitar as diferenças. E aí é que está a grandeza, aí é que está a grandeza, a elegância, o espírito público, não é? Então nós não precisamos necessariamente ficar sem falar com o outro, porque é do outro grupo político, adversário. Não, ao contrário, nós temos que dialogar e trabalhar para o nosso povo, que não tem partido e que exige de todos nós soluções, né? Então eu quero concordar com você, meu caro vereador Rafael Pessoa, e com a perspectiva de uma parceria colaborativa, que os municípios possam colaborar entre si. Se for para disputar, é o que já acontece hoje. Cada município disputa, quer trazer uma indústria, quer trazer um equipamento. É legítimo que cada município queira, mas vamos nessa perspectiva colaborativa, vamos ver quais são as potencialidades. Como eu falei aqui, Fortaleza não interessa mais agronegócio, não interessa mais indústria tradicional. Então, quais são as potencialidades de Fortaleza, quais são as potencialidades de Maracanaú, quais são as potencialidades de Pacatuba, e vamos construir uma agenda em comum, onde cada município possa colaborar entre si. Nós temos divergências? Certamente teremos, mas quando a gente quer fazer um acordo, todo mundo aqui é político, é liderança política, é vereador de Pacatuba, não é? E o colega vereador de Maracanaú e eu de Fortaleza, nós sabemos, quando a gente quer construir um acordo, a gente começa com as convergências. Se a gente começar com a divergência, a gente nem avança, né? Então, essa é a perspectiva. Quero comentar aqui a fala do vereador Kleber Ferreira, que me deixou muito honrado mesmo, uma fala como essa sua e dos outros colegas que fizeram referência à nossa trajetória, né? Isso aumenta a responsabilidade, né? Não envaidece, né? Aumenta a responsabilidade de errar menos e tentar acertar mais. Então, muito me honra as suas palavras, meu caro vereador Kleber Ferreira, e que disse a importância desse fórum, desse parlamento metropolitano, né? Se Deus quiser, eu não iria nem tocar nesse assunto, mas vou tocar porque eu senti aqui a franqueza e a honestidade da fala de todos, e a liberdade que o presidente Irã Sá está aqui colocando, dirigindo os trabalhos. Mas se Deus quiser, e com muito trabalho, se eu conseguir chegar, né, agora na Assembleia Legislativa, se eu estivesse pensando só em mim, rapaz, não consegui fazer em 2017, não vou mais fazer não, deixa para lá. Eu poderia estar cuidando de outras coisas, né? Até porque se eu conseguir, eu vou sair da condição de vereador. Mas eu estou pensando, e eu acredito que esse papel é dos vereadores. Esse protagonismo, a palavra protagonismo significa liderança, relevância, papel importante. Esse papel importante é dos vereadores da região metropolitana, apresentando soluções, aí sim para os prefeitos,
aí sim para o governador, aí sim para a Assembleia Legislativa, porque são os vereadores que conhecem mais e melhor a realidade do nosso povo. É o vereador que mora do lado do cidadão. O cidadão sabe o nome, o sobrenome, o apelido, sabe o nome da esposa, se for vereadora, sabe o nome do marido, dos filhos. É diferente do outro parlamentar, do deputado estadual e do deputado federal, sem desmerecer, porque são muito importantes, mas eles estão mais distantes. É ou não é assim? O povo sabe. Quando o povo precisa, a liderança mais próxima é o vereador, das lideranças constituídas no Estado Democrático de Direito. Eu não estou falando, eu sei que tem liderança comunitária, eu sei que tem as lideranças religiosas, mas estou falando das lideranças constituídas no Estado Democrático de Direito. A mais perto, a mais próxima, são os vereadores. Então são os vereadores que conhecem essa problemática, têm a legitimidade. Então os vereadores têm que construir isso na região metropolitana, honestamente falando. Portanto, você, meu caro vereador Kleber Ferreira, percebeu bem, como os demais colegas vereadores, perceberam bem a ideia da importância desse parlamento metropolitano. E para ele continuar a existir, vai depender dos vereadores, de estarem engajados, de perceber a importância, não para brigar, não para disputar, né? A disputa ela é necessária quando se faz necessária, ela faz parte, mas o objetivo aqui é para tentar unir, e dessa união, como disseram vários colegas vereadores, né? O vereador Ney Araújo, é a união, a palavra-chave, união. Os vereadores se unirem da região metropolitana para trabalharem, né, numa segunda-feira a mais, sem ser remunerados por isso, né? Eu faço parte de um grupo aí do WhatsApp, que várias lideranças de vários partidos fazem parte, deputado do PSDB, deputado do MDB, deputado federal, deputado estadual, vereador, empresários, Ivens Dias Branco Júnior, Edson Queiroz Neto, ex-governador Cid, ex-senador Luiz Pontes, enfim, é um grupo bem eclético do grupo de WhatsApp que eu faço parte. E uma pessoa lá perguntou: esse parlamento metropolitano vai gerar mais despesa por dinheiro público? Eu disse: não. Né, uma pessoa perguntou, não vou dizer o nome por uma questão de elegância, inclusive não é liderança política, né? Aí perguntou: mas como é que não vai gerar mais despesa? Eu disse: porque nós vamos utilizar as estruturas das câmaras municipais. Aí perguntou a mesma pessoa: e essas estruturas estão ociosas? Não. O auditório da Câmara Municipal de Fortaleza e o plenário da Câmara Municipal de Fortaleza existe de domingo a domingo 24 horas. Mas de domingo a domingo 24 horas não tem atividade lá. De segunda-feira à tarde, por exemplo, nós podemos reservar uma vez a 20 meses para fazer a reunião do Parlamento Metropolitano. E assim cada casa legislativa pode fazer. Aí foram percebendo a sinceridade, a verdade, né, vereador Haroldo Júnior, como Vossa Excelência disse, né, que é verdade, não é retórica, não é conversa fiada, não. Então, o compromisso é que não tenha gasto com o dinheiro público. Essa estrutura aqui já existe da Câmara de Pacatuba. Os colegas vereadores já existem, já foram eleitos, empossados de toda a região metropolitana. Portanto, para não demorar e não abusar da boa vontade e da paciência dos nossos colegas vereadores aqui da Câmara de Pacatuba, aí eu já respondo aqui ao vereador Haroldo Júnior: não vai ter remuneração no Parlamento Metropolitano, de nada, um centavo de nada, de dinheiro de nada, né? E pedindo a colaboração espontânea dos vereadores da região metropolitana, né? E sem também criar custos. Eu cheguei para 4, 5 servidores, assessores da Câmara de Fortaleza e disse: ó, meu irmão, você trabalha aqui de segunda a sexta, né? E eu vou pedir para você, numa segunda-feira por mês, você auxiliar o Parlamento Metropolitano sem ser remunerado a mais por isso. Claro, presidente. Pronto. Entendeu? Então, inclusive alguns são servidores efetivos, outros são cargos comissionados, enfim, mas não tem nenhum problema. E o que nós estamos trazendo está sendo aprovado na Câmara de Fortaleza pela mesa diretora e pelo Colégio de Líderes. Ou seja, muito provavelmente, a próxima mesa diretora da Câmara de Fortaleza
também, certamente, eu não posso afirmar que eu não tenho bola de cristal, deverá continuar nessa mesma linha, porque aqui a gente começa a fazer diferente. A gente começa a fazer diferente, não no discurso, mas na prática, né? Na realidade. Quero aqui o vereador Fábio Soares, que todos declararam apoio, eu agradeço, em nome desse espírito público, dessa vontade de servir a nossa população, entendendo que os nossos filhos, as nossas famílias, vivem na região metropolitana, né? E nós estamos construindo um futuro, né? Isso aqui não é discurso também, não é conversa fiada, é verdade, é prática. Então nós estamos trabalhando para o presente e o futuro da nossa população. E o vereador Hamilton falou duas palavras que eu destaquei aqui, que são também muito importantes. União, e é isso mesmo, acabei não falando na minha fala inicial, na minha participação inicial, a palavra união, essa é a palavra. E outra palavra que o vereador Hamilton colocou, que essa daí tem muita força, atitude. Nós estamos aqui com atitude. Os vereadores da região metropolitana, nós podemos fazer algo diferente com atitude, né? No primeiro momento tem gente que olha assim, será que isso é verdadeiro? Será que isso é para valer? Aí com atitude, compromisso, a gente consegue construir, meu caro Rafael. A gente começa, inclusive, com exemplo, né, a fazer a diferença. Portanto, obrigado, vereador Hamilton. Atitude e união são as duas palavras realmente fortes para resumir essa empreitada. Vereadora Karina Cordeiro, né? Discutir as prioridades do município para o parlamento metropolitano. Eu não sei se eu entendi bem, mas essa é uma mensagem importante. É importante que cada Câmara Municipal, a de Fortaleza faça isso, a de Pacatuba faça isso, a de Maracanaú faça isso, os representantes que cada Câmara vai ter no parlamento metropolitano, antecipadamente, a Câmara reúna e discuta quais são as prioridades, para que não sejam as prioridades da cabeça ou da liderança dos 3 vereadores que estão ali no parlamento metropolitano, mas que seja a prioridade do município na relação com a região metropolitana, né? Para que verdadeiramente a fala dos 3 representantes, claro, Salmito, significa que só podem ir os 3? Não. Se os 15 vereadores de Pacatuba quiserem participar de todas as sessões ordinárias mensais do Parlamento Metropolitano, serão muito bem-vindos, não por mim, pelo regimento interno, que a gente está garantindo como proposta, de ter voz e voto, né? Mas, mesmo assim, é importante que cada Câmara Municipal defina as prioridades, conversando com o prefeito, conversando principalmente com a comunidade, com as comunidades, e defina. Por exemplo, o vereador presidente Irã colocou uma questão aqui objetiva, concreta, né? Que é a questão lá do saneamento da Pavuna, né? Não estou dizendo que vai ser essa. Vocês, vereadores de Pacatuba, é que vão definir. E os 3 que irão para o Parlamento Metropolitano irão levar, né? Uma pode ser essa. Então, enfim, essa agenda que Pacatuba terá no Parlamento Metropolitano será definida, decidida, discutida antecipadamente pelos colegas vereadores de Pacatuba. E a questão do povo, que a vereadora Karina colocou, da região metropolitana, esse é o espírito. Vereador Ney Araújo, novamente a palavra união, é isso, né? O vereador Edilson, irmão Edilson, hospitais concentrados em Fortaleza, o vereador irmão Edilson captou, né? Se nós já tivéssemos esse fórum, esse parlamento metropolitano, certamente, além dos hospitais, o aeroporto internacional Pinto Martins, que foi a ampliação do antigo aeroporto de Fortaleza, ali foi outro erro. Quem diz isso não sou eu, são os urbanistas, os maiores urbanistas do Ceará, das nossas universidades. Quer ver um exemplo? Olha de São Paulo. O aeroporto de Congonhas é em São Paulo capital, que foi o primeiro.
O aeroporto internacional de São Paulo é na região metropolitana, não é São Paulo capital, é em Guarulhos. É em Guarulhos, entendeu? Por quê? Porque um aeroporto, ele engessa, ele inviabiliza uma área grande, não só do aeroporto, da pista, mas de aproximação das aeronaves que vêm para pousar e das aeronaves que vão decolar. Então não pode construir prédio vertical de determinada altura, é proibido, inclusive por uma legislação federal que é controlada pela aeronáutica. Isso engessa grande parte do município, no caso de Fortaleza, que é 4 vezes menor territorialmente do que Caucaia, e que 1 metro quadrado já chega a R$15.000 em algumas áreas nobres lá de Fortaleza. Então, perceba a importância para Fortaleza desse debate metropolitano. Portanto, para a região como um todo, para Pacatuba, para Maracanaú, para Guaiúba, enfim, etc. Então, a questão dos hospitais, do aeroporto internacional, muitos projetos que podem ser viabilizados, inclusive valorizando o aeroporto internacional Pinto Martins, poderia ser no município da região metropolitana. Seria bom para Fortaleza e bom para aquele município que tem uma área maior e que não tem o estrangulamento que tem Fortaleza, né? Vereador Vaval, quero agradecer também suas palavras. Falou da questão da mobilidade urbana, citou o caso específico da SEASA, que pode ser também levada para o Parlamento Metropolitano, essa pauta, né? Isso vai depender dos vereadores de Pacatuba. A questão do emprego e renda e do transporte metropolitano, né? Do transporte metropolitano. Então a população de Pacatuba, quando tem que se deslocar para Maracanaú para trabalhar lá, uma hipótese, ou para Fortaleza para trabalhar lá, outra hipótese, né? Ou então para Fortaleza para um atendimento de saúde, uma outra hipótese, quando não pede e o vereador chega ali para resolver, né? Quando vai ter que pegar o transporte coletivo metropolitano, muitas vezes esse transporte coletivo metropolitano não está ao alcance da maioria do nosso povo, né? Por conta do preço da passagem e tal. Significa que o Parlamento Metropolitano vai resolver isso? Não, a gente não pode ser desonesto. Mas o Parlamento Metropolitano pode mediar, pode pautar, pode dialogar com o Detran, com o governo do Estado, que define esse transporte metropolitano, né? É um ambiente de diálogo, assim como a própria Assembleia Legislativa é um ambiente de diálogo legítimo, inclusive do ponto de vista estadual. Então, quero me somar aí à fala do vereador Vaval. Obviamente que a Câmara de Pacatuba vai levar, a partir dos seus representantes, para o Parlamento Metropolitano a sua pauta. Vereador Hilton Freitas, eu resumi aqui um pouco da fala, né? É mais trabalho sem remuneração. É isso aí. Entendeu? É mais trabalho sem remuneração, e isso é bacana. Isso é bacana. Isso é fazer diferente na prática. Quando os colegas vereadores de Pacatuba forem pedir voto para sua reeleição com legitimidade em 2020, vão poder dizer isso. Nós trabalhamos pensando no povo de Pacatuba, na Pavuna, no saneamento da Pavuna, do transporte metropolitano. A gente passou a trabalhar a mais sem a devida remuneração, mas com compromisso com o povo de Pacatuba, verdadeiramente, assim como os colegas de Maracanaú, assim como os colegas de Fortaleza, assim como todos os demais colegas vereadores dos municípios da região metropolitana. Agradecer as palavras mais uma vez, do vereador, agora do chefe de gabinete, Rafael Marques, né, que nos deu as boas-vindas. Agradecer as suas palavras, agradecer a sua presença, uma gentileza do prefeito Carlos Romano Marques, enviar o seu chefe de gabinete, né, pessoa da sua confiança, o seu chefe de gabinete, para esse momento. Portanto, agradeço ao prefeito Carlos Romano Marques, parlamentar experiente, né, homem público experiente, que está aqui servindo ao povo de Pacatuba na condição de chefe do governo, do Poder Executivo Municipal. Portanto, agradeço ao prefeito, na pessoa do Rafael Marques, chefe de gabinete, que esteve aqui conosco, que está, inclusive, falou, dando as boas-vindas em nome da Prefeitura, do Governo Municipal. Quero também cumprimentar, e por fim agora já concluir,
agradecer ao presidente Irã Sá, né, que colocou uma questão concreta, objetiva, né, que diz respeito ao povo de Pacatuba, inclusive na integração, na interdependência, na relação com o povo da região metropolitana, né, quando trata do próprio açude de Gavião, que é a questão do saneamento lá da Pavuna. Isso interessa a todos. Interessa a Pacatuba, interessa a Maracanaú, interessa a Fortaleza. Essa é outra questão, presidente. Inclusive, me permita aqui um mote que Vossa Excelência colocou, que é do recurso hídrico. Olha aí, e eu termino mesmo agora. Fortaleza consome muita água nas residências, no comércio, enfim, na atividade do terceiro setor de serviço, nos hospitais, nos hotéis, nas pousadas. E toda a água que Fortaleza consome, ela não produz nada. Ela não armazena, ela não tem água de subsolo para... Estou falando isso do ponto de vista estratégico e do poder público, né? Nós consumimos a água da região metropolitana. Nós, Fortaleza, precisamos, a nossa segurança hídrica está na região metropolitana, e nos últimos 5 anos veio, inclusive, a segurança hídrica veio lá do Castanhão, que está fora da região metropolitana. Então, olhe como nós não estamos, é só lembrar a greve dos caminhoneiros, né? Se os caminhoneiros parando, para o país inteiro, literalmente. Imagine os municípios de uma região metropolitana, estão interligados, são interdependentes, né? Dependem para o bem ou para o mal, positivamente ou negativamente, para servir a população, e essa competência é nossa. Portanto, presidente Irã Sá, muito obrigado pela acolhida, pelo espírito público, né? Quando Vossa Excelência, junto com os colegas vereadores de Pacatuba, nos recebem aqui, nos recebem pensando não em partido, não em eleição, mas pensando na população de Pacatuba e da região metropolitana, pensando num projeto grande, no projeto político com P maiúsculo, né? E que esse projeto, que não é eleitoral e que não é partidário, pode ser liderado pelos vereadores da região metropolitana. Portanto, nosso muito obrigado pela acolhida, pela compreensão, pela perspicácia, por perceber os detalhes desse projeto, tão bem aqui também falado por todos os demais colegas vereadores, especialmente o vereador Kleber Ferreira, né? E esse é o espírito, essa é a vontade, é a vontade de servir a população da região metropolitana, que assim a gente serve ainda mais o povo do nosso município, de cada município da região metropolitana. Parabéns à Câmara Municipal de Pacatuba. Quero reforçar o convite para o dia 25, segunda-feira, às 15 horas, na Câmara Municipal de Fortaleza. Nós vamos fazer o lançamento. Peço ao presidente que possa agendar para estar lá um pouco mais cedo, às 13 horas, 1h da tarde, para a gente definir esse regimento interno, esse estatuto junto, e nas 15 horas a gente fazer o lançamento do Parlamento Metropolitano. Chega o mês de julho, é recesso, e no mês de agosto, na segunda segunda-feira do mês de agosto, nós vamos ter a primeira sessão do Parlamento Metropolitano, no mês de setembro, no mês de outubro, no mês de novembro, no mês de dezembro, e, se Deus quiser, assim por diante, com a liderança dos vereadores da região metropolitana. Muito obrigado, presidente. Fiquem com Deus e também serão muito bem-vindos na Câmara Municipal de Fortaleza.